Olá, pessoal. Boa noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como praticar a caridade em qualquer espécie. E aí a gente pede para todos os nossos mentores, para todos os mentores desse trabalho, de todos os nossos animais, estarem aqui conosco e que essa preleção, que essa conversa, esse bate-papo seja realmente uma reflexão de tudo que a gente faz e de tudo que a gente pode fazer por nós e por eles, por todos os nossos bichinhos e por todos aqueles que estão na natureza. E aí a gente começa com a seguinte frase: a caridade é o amor em movimento. E o amor não conhece fronteiras de espécie. A caridade não é um favor que fazemos ao inferior, ao ser inferior, mas é um fluxo de amor que circula em todo o universo. Então, acho que é legal a gente pensar sobre isso, né? E entender se realmente está essa caridade, esse amor, essa forma de pensar e de agir conosco, com todas as pessoas que estão próximas de nós, independente se é a nossa família, se é nosso vizinho, se é colega de trabalho, seja quem for, se é um político, seja quem for. E se estamos preocupados e fazendo isso também com os animais. Como eu já coloquei em outras preleções que eu já fiz aqui com vocês, mas eu estou trazendo isso aqui um pouquinho de novo, porque sempre tem pessoas novas, né? Dentro da filosofia espírita, e de verdade, eu adoro essa posição. Para mim, é a posição mais confortável para eu entender a nossa existência como um ser mesmo, como um filho de Deus. Então, por isso eu gosto muito de falar sobre isso. Dentro da filosofia espírita, a inteligência e o princípio vital, eles estagiam em reinos. Na verdade, vamos simplificar um pouco mais. A mônada, que é a mônada, para quem nunca escutou falar sobre ela, é a nossa origem. É como que a gente surge como encarnado, né? Não reencarnado, como encarnado. Quando que a gente aparece, né? A gente aparece com a mônada. E aí, estudando essa filosofia, esse entendimento, a gente descobre que então a origem da mônada é a centelha divina, né? Se a gente pudesse exemplificar, a mônada é a centelha divina. É a unidade do todo. Nós somos aquela coisinha, aquele embriãozinho que tem a unidade, que tem o todo, que tem Deus, que tem tudo ali concentrado. Aí nós, porque a mônada, então, ela troca de estágio, ela troca de condição, mas ela não some, ela não desaparece, ela não morre, ela não. Então, a minha mônada é deles, sabe lá Deus quanto tempo faz que eu estou viajando entre os reinos, né? Então, Mônica, quando eu era uma mônada, quando eu nasci, quando foi a minha origem, eu entrei, eu viajei no reino mineral. Para que que eu viajei no reino mineral? Para a estabilidade, para a forma, para a unidade. Lá fiquei bilhões de anos, muito tempo. Não existe um número certo para dizer quanto tempo. Saí do mineral,
E aí eu gosto de falar, eu não sei se está certo isso, mas eu gosto de falar, eu reencarnei, né? Eu viajei e reencarnei do mineral para o vegetal. E quando eu vivi nesse reino vegetal, quando eu viajei nesse reino vegetal, eu adquiri a sensibilidade, a vitalidade e descobri o que é o crescimento, como fazer para crescer. Viajando aí bilhões, bilhões de tempo, passando por várias condições, eu passo para o reino animal. Esses serzinhos que a gente tem a bênção de Deus de estar aqui com eles e entender a viagem deles, que é o instinto, a emoção, a percepção, de uma forma totalmente natural, profunda, verdadeira, sem nenhum interesse com nada e com ninguém. E, de repente, a gente está aqui viajando no reino hominal, e aí eu gosto de falar tudo isso que a gente está viajando nesses reinos, porque a gente porque eu, Mônica, também estou viajando. Uma hora eu reencarno como mulher, outra hora eu reencarno como homem, outra hora eu reencarno com uma cor diferente, uma hora eu reencarno com uma língua, falando uma língua diferente, com condições diferentes. Então, vejam, é a minha mônada viajando, viajando, viajando para entender, adquirir essa estabilidade, essa forma, essa vitalidade, esse crescimento, essa emoção, essa percepção, o livre-arbítrio, a moralidade, e tantas outras coisas mais, para eu, quem sabe, conseguir chegar a ser um espírito de acordo com as leis divinas, de acordo com as leis de Deus. E aí, mas voltando aqui então para os animais, nós temos o Francisco de Assis, que ele fala o seguinte, né? Ou melhor, ele percebia o seguinte, né? Ele percebia que a centelha divina estava em tudo, como eu acabei de falar. Ele não via então os animais como seres inferiores para uso humano, mas como companheiros de jornadas que também louvam o Criador à sua própria maneira. Então, olha só que legal, olha só que bonito, né? Se a gente conseguir realmente entender essa viagem, esse passeio que a gente faz nos reinos, a gente consegue entender os bichinhos. A gente consegue entender uma planta, a gente consegue entender uma pedra, a gente consegue entender a água. Por que que acontece tudo que acontece com eles e por que que acontece tudo que acontece com a gente? E Francisco de Assis pensava também mais ou menos dessa forma. André Luiz, ele fala, ele traz para a gente notícias lá do plano espiritual, que muitos animais auxiliam lá no plano espiritual. E eles auxiliam como? Principalmente na limpeza fluídica dos ambientes. Então, eles estão lá, eles estão aqui com a gente, mas eles estão nessa limpeza, nessa harmonia. Porque os animais, eles vivem o momento presente. Eles não pensam, eles não ficam ansiosos, eles não ficam pensando assim, nossa, mas como vai ser amanhã? Amanhã eu vou ter comida? Amanhã eu vou ter carga? Não, eles não pensam desse jeito. Eles vivem o agora. E porque eles vivem o agora, o presente, eles não têm filtros mentais, muito menos preconceitos, que nós temos. Então, isso torna-os excelentes detectores de fluidos. Por isso que eles nos ajudam tanto. Eles percebem a mudança na atmosfera, de um cômodo para outro, de pessoa para outra. Eles percebem tudo. Eles só não falam, eles não choram, mas eles percebem tudo. Quando estou falando com relação a quando acontece essa coisa deles perceberem.
esse mal-estar, essa energia, esse fluido diferente. O ato de um animal evitar um local específico ou evitar uma pessoa, interagir com o vazio, tá mexendo, tá olhando, tá latindo, tá olhando para a parede, para um teto, sei lá, e ninguém consegue ver o que que ele está olhando, ele está olhando para o vazio, pode ser um indicativo de variações na frequência energética daquele ponto. A ciência já comprovou que acariciar um animal reduz o cortisol, hormônio do estresse, e libera oxitocina. No plano espiritual, esse fluxo de amor incondicional gera uma vibração tão alta que por si só dissolve formas e pensamentos negativos que limpa a aura dos moradores. Olha a capacidade deles por conta dessa capacidade de agir e de viver o aqui e agora, por conta desse amor verdadeiro que eles têm. E que nós, se for verdade a forma que eu penso, nós também viajamos lá no reino animal. Por que que hoje a gente esqueceu de ser assim, de ter esse amor condicional? Por que que a gente não pode voltar para aquele amor? Ser caridosos, amorosos, principalmente com a gente próprio. Porque se nós somos caridosos, amorosos conosco, automaticamente a gente vai ser com o outro. Porque a gente não volta. Os animais, especialmente os gatos e os cães, que normalmente a gente tem nas nossas casas, né? Têm a capacidade de absorver, transmutar todas as energias densas. Os gatos são frequentemente associados com a limpeza de estagnação dessas energias. Diz que eles identificam pontos onde a energia não circula bem. E ao deitarem nesses locais, eles atuam como pequenos transformadores, reciclando essa vibração através do ronronar e do sono. Os cães funcionam mais como protetores e expansores. Eles absorvem cargas emocionais, como tristeza, estresse, para poupar seus tutores, muitas vezes manifestando isso através do próprio comportamento ou vitalidade. Olha a nossa responsabilidade. A ciência, perdão, aqui já. E como que a gente pode, então, trabalhar, fazer, proporcionar essa caridade, esse respeito e essa proteção com os animais? Como que a gente pode fazer isso? A caridade para com os animais não é abandonar, é denunciar os maus tratos. É entender, perdão, que eles têm necessidades físicas e emocionais. Então, às vezes, a gente pensa assim, né, que proteção, o respeito e proteção é dar um alimento, então, ir lá e doar comida, é lá e trazer para dentro de casa. Mas a gente tem a responsabilidade. Eu, por exemplo, Mônica, eu tenho aqui em casa 5 gatos e uma cachorra. Será que eu tenho a responsabilidade de falar assim: olha, esses 5 gatos e essa cachorra vão ficar velhos, vão ficar idosos, eles podem ficar doentes. Em algum momento, eu posso perder o emprego. Quem vai cuidar? Aonde vai aparecer o dinheiro que precisa para dar alimento, que precisa para dar cuidado médico, que precisa para dar um teto? Quantas pessoas, infelizmente, e eu mesma peguei, né, adotei uma gata nessas condições. Uma senhora tinha vários gatos, ela faleceu sozinha em casa, com vários gatos. Ficou por 5 dias sem ninguém saber que ela havia falecido dentro da casa e os animais ficaram lá, sem alimentação, sem cuidado.
em condições totalmente precárias e depois tiveram que sair correndo para alguém adotar. Essa que eu adotei foi a última. Então, e se não tem essa condição? E se não tem alguém para socorrer? Eu tenho essa responsabilidade. Então, assim, é super legal. Eu não estou falando que a gente não pode, que não deve. Eu dou comida para um animal na rua, mas ele está na rua. Cadê a segurança? Se um carro atropelar, se alguém machucar, se alguém fizer alguma coisa, isso é proteção? Isso é respeito? Então, é, são nossos filhos, são os nossos irmãos. Se nós vamos proteger, se nós vamos respeitar, tem que ser de verdade, tem que ser com consciência, tem que ser de verdade. E às vezes essa caridade, ela não é apenas você não bater, não dar um copinho de água lá, uma canequinha de água, um pouquinho de comida. Não, não é isso. Às vezes é só reconhecer neles um ser vivo que também busca felicidade, que foge da dor, que adora um carinho, que quer brincar, igual nós. Igual nós. A gente não gosta disso também, a gente não quer isso também, a gente não quer ser abraçado, ser acolhido. Não dá para salvar o mundo, é verdade. Mas se aqueles animais que realmente a gente puder adotar, cuidar, oferecer algo de verdade, garantido a sua existência, porque, poxa vida, eles vivem menos do que nós. O tempo de vida útil deles, aqui no planeta Terra, as encarnações deles são menores que a nossa. Então, por que que a gente não para e pensa e faz as coisas de uma forma realmente com essa caridade, com esse olhar de responsabilidade, com cuidado? Muitas vezes o homem coloca o desprezo e Deus coloca um tesouro de lealdade e aprendizado, porque é tudo isso que o animal traz para a gente, né? Lealdade e aprendizado. Como amar, como agir, como proteger, como guardar. E é o mais importante de tudo, né? É lembrar que, embora eles ajudem na limpeza, os animais também podem ficar sobrecarregados. Se o ambiente ou a pessoa estiver muito pesado emocionalmente, o animal pode apresentar cansaço excessivo ou doenças psicossomáticas. Por isso, a manutenção do equilíbrio da nossa casa, através de pensamentos positivos, orações, evangelho no lar, boas músicas, boas conversas, bons programas na TV, enfim, tudo aquilo que a gente puder para harmonizar, para deixar o nosso ambiente mais fluido, mais livre, vai ajudar esses animais. E eles, se a gente puder levá-los para fazer tratamentos espirituais, ainda que seja só um simples passo, como aqui a gente está fazendo, isso ajuda muito. Se preocupar, estou fazendo o evangelho no lar na minha casa, coloco um copinho de água lá para eles também, para a água ser fluidificada, eles não estão à nossa volta, não estão lá passeando entre a gente. Deixa lá um copinho de água, aí terminou de fluidificar, de fazer o evangelho, fluidificou a água de todo mundo, eu tomo a minha, meu marido toma a dele, e a gente coloca o copinho de água lá no bebedouro deles. É uma coisa simples, básica, que a gente pode ajudar e muito também eles. Vamos ajudar espiritualmente, porque nós estamos harmonizando o ambiente, e vamos ajudá-los materialmente, na água, acreditando que, de fato, realmente, quando a gente pede a fluidificação da água,
aquela água vai ser bendita, aquela água realmente vai incorporar todo o remédio que todos nós precisamos, inclusive eles. Então, a gente pode ajudar. Então, vamos pensar, vamos realmente nos responsabilizar e ter esse olhar caridoso também com eles. E aí, para fechar essa preleção de hoje, eu quero fazer uma oração com vocês. É uma oração de São Francisco de Assis. E pelo que eu não conhecia, achei bastante bonita essa oração, e pelo que eu entendi, essa oração, ela normalmente ela é recitada nos tratamentos. Não sei se o pessoal aqui do Novo Horizonte faz, mas parece que algumas casas, diversas, não só da Aliança, fazem essa oração quando do tratamento específico dos animais. Então, é assim a prece. Amado Pai, Criador de toda a vida, nesse momento de luz, elevamos o nosso pensamento em gratidão pela beleza da tua criação. Pai, pedimos hoje por nossos irmãos menores, os animais, que nosso coração se abra para entender que o teu sopro de vida habita neles tanto quanto em nós. Perdoa-nos pelas vezes em que fomos indiferentes ao seu cansaço, à sua fome e ao seu medo. Inspira-nos a sermos mãos que acariciam, braços que protegem e vozes que defendem aqueles que não podem falar. Que possamos aprender com a lealdade do cão, com a paciência do cavalo e com a liberdade das aves, entendendo que todos somos filhos de uma mesma, perdão, todos somos fios de uma mesma teia de amor. Abençoa os animais que sofrem, os que estão nas ruas e os que servem aos homens com tanto sacrifício. Que a nossa caridade alcance a todas as espécies, transformando o nosso planeta em um verdadeiro lar de fraternidade universal. Que assim seja. Obrigado, gente. Graças a Deus, Mônica. Obrigada. Então, fechando aí, né, a preleção, vamos só fechando os nossos olhos, vamos vibrar muito amor por todo o nosso planeta Terra, em especial por aqueles países que ainda sofrem com as guerras, conflitos, catástrofes naturais. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, que ele se torne a pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelo Centro Novo Horizonte, por todos os trabalhos aqui realizados, por todos os voluntários, assistidos, alunos. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos entes queridos, nossos pets, nossos locais de trabalho. Vamos vibrar por todos os animaizinhos, aqueles que têm um lar, aqueles que não têm aonde ficar, aqueles que estão doentinhos, aqueles que estão abandonados, todos eles recebam as nossas vibrações amorosas. E vamos deixar aqui no centro desta sala uma vibração de muito amor, de muita luz, para que o plano maior possa levar aonde mais se for necessário. E assim, agradecidos mais uma vez, dizemos: Pai, que seja feita a sua vontade, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.